Olá, eu sou Alex Queiroz, sou pastor do Projeto Capital e eu estou aqui para compartilhar com vocês mais uma mensagem. Estamos em uma série de mensagens que está sendo incrível, está trazendo muita edificação e transformação para a nossa igreja, para as pessoas que estão participando. O nome da série é Famílias em Transformação. Exatamente. Nós, na primeira mensagem, falamos sobre ser solteiro, o que a Bíblia fala sobre isso. Na mensagem anterior, nós falamos sobre casamento. A gente falou sobre um casamento que agrada a Deus, um casamento transformado pelo Evangelho. E hoje nós iremos falar sobre relacionamento dos pais com os filhos. Como a gente pode educar os nossos filhos à luz do Evangelho de Jesus, à luz da palavra de Deus. E sabe o que é interessante? Porque o que nos motiva a essa série de mensagens é ver como o Evangelho transforma a nossa vida. Nós falamos, tem uma série de mensagens no nosso canal que fala sobre como entender a Bíblia, como entender o Evangelho. Depois a gente falou sobre como esse Evangelho transforma a nossa vida pessoal, como podemos ser transformados. E agora vamos ver como o Evangelho ele toca em todas as áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos e na nossa família. Por isso, nosso desejo é que você seja abençoado e o meu objetivo com essa mensagem de hoje é que ao final você aprenda como o Evangelho pode transformar o seu relacionamento com o seu filho e que vocês tenham uma família transformada por Jesus, ok? Então, vamos dar sequência aí. Eu acho que quando se trata de educação de filhos, existe um grande desafio. Existe um grande desafio, especialmente nos dias de hoje. Já é desafiador, mas especialmente nos dias de hoje, nós enfrentamos um distanciamento geracional. Nós temos desafios geracionais, é ou não é? E eu queria falar um pouquinho sobre essas gerações e o porquê nós estamos vivendo desafios entre as gerações. Existe a geração Baby Boomers. Essa geração ela surgiu ali depois da Segunda Guerra Mundial, está entre os anos 45 e 60, mais ou menos. E por isso se chama Baby Boomers, por causa do boom da guerra. E essa é uma geração caracterizada pela estabilidade, é uma geração que veio de um pós-guerra, que veio de um mundo devastado, o mundo precisava ser reconstruído e por causa da necessidade de reconstrução familiar, muitas pessoas morreram na guerra, empresas foram destruídas, a estabilidade econômica foi destruída no mundo, então o mundo estava em reconstrução. Então, essa geração é uma geração que está buscando exatamente isso: estabilidade, reconstrução. E é uma geração que ela não é muito exigente. Ela apenas quer oportunidades para se manter viva, para manter tudo ok. Então, eles não estão preocupados em ser felizes no emprego, na família. Eles têm os princípios deles e vivem de acordo com o que é necessário. Então, diante de uma guerra, diante de um pós-guerra, a única coisa que eles querem é paz e estabilidade, ok? E aí veio então a geração pós a geração Baby Boomers, os filhos deles, que é a geração X. Então vou colocar mais uma vez aqui o quadrinho, tem os Baby Boomers, depois a geração X, que está ali entre os anos 60 e 70, para alguns entre 65 e 75, enfim. Essa geração X, ela já é uma geração que pegou os pais em plena reconstrução e não tiveram muitas oportunidades. O mundo ainda estava num processo de reconstrução. Então, essa geração X é uma geração que busca não apenas sobreviver. A geração X é uma geração que busca estabilidade econômica. E é uma geração que é caracterizada por focar na carreira de trabalho. Eles trabalharam muito para ter aquilo que eles não obtiveram dos pais. Os baby boomers não ofereceram muitas oportunidades para a geração X, então a geração X, o que eles fazem? Eu vou conquistar aquilo que os meus pais não me deram. E mais, eu vou dar para os meus filhos essa mentalidade da geração X, aquilo que eu não recebi. Eu vou dar as oportunidades que eu não tive. Essa geração X, ela tem uma deficiência. É uma geração com ausência de sonhos, de tão comprometido com essa estabilidade, com a carreira no trabalho, né?
Então, essa é a geração X e aí a gente vai então para a geração Y, que é a minha geração. Eu tenho 34 anos, é a geração ali que nasceu entre os anos 80 e 90, ok? Essa é a geração Y. E essa geração, ela, diferentemente da geração X, da geração dos seus pais, é uma geração que já recebeu muitas oportunidades, porque os pais estavam enfiados no trabalho, dando oportunidades para os filhos. Então, por exemplo, a geração dos meus pais, eles foram aprender inglês quando eles eram adultos. A minha geração inteira, a geração Y, ela já teve a oportunidade de aprender inglês desde cedo. Então, nós tivemos aulas de inglês, tivemos oportunidades de praticar esportes, escolas boas, né? Eu estou falando, lógico, dentro da minha realidade. Mas então, essa é a geração Y que recebeu muitas oportunidades. E aí, é uma geração que, por ter sido, de uma certa forma, mimada, né, com essas oportunidades, ela é uma geração que busca maior prazer naquilo que ela faz. Então, não é uma questão de estabilidade, não é uma questão de comprometimento no trabalho. A geração Y, ela não está tão comprometida com o trabalho, ela não é fiel ao seu trabalho, ela é fiel ao que dá, ao que é bom para ela. Então, a minha geração é uma geração micro-ondas. O micro-ondas surgiu durante a minha geração. Eu era pequeno quando eu vi um micro-ondas pela primeira vez. Eu nunca tinha visto um micro-ondas. Minha mãe falou: olha, comprei uma coisa aqui. O que é isso? É um micro-ondas. E a gente ficava impressionado quando a gente colocava um saquinho de pipoca no micro-ondas. E depois de 3 minutos estava pronto. A gente ficava, meu, que rápido, né? A geração Y é essa geração que começou a se tornar imediatista. Ou seja, pegava um prato de comida e ao invés de colocar na panela, esquentar a panela, ligar o fogo, trocar o gás e fazer essas coisas, botava tudo no micro-ondas. É uma geração que quer tudo rápido. É uma geração que pegou a evolução da internet. A internet começou na geração Y. E por conta disso, é uma geração que ficava lá ouvindo aquela internet discada, demorava para acessar a internet. E aí, de um tempo para cá, minha geração começou a ser imediatista. Nossa, essa internet está muito lenta. Vamos dar um upgrade, vamos para uma internet melhor. E tudo agora demora. A minha geração, quando vai para um self-service, fica maluca. Porque às vezes alguém trava lá naquele início da salada. E a geração Y, ela faz o quê? Meu Deus, que demora, vamos logo, quero me servir. A geração Y, ela é imediatista, quer prazer, quer tudo corrido, quer tudo na hora. E é uma geração, inclusive, que está gerando muitos conflitos dentro dos empregos e dentro das empresas. Por quê? Porque elas querem alcançar a estabilidade econômica, o sucesso de carreira que o chefe dele, da geração X, conquistou em 30 anos. A geração Y quer andar de carrão hoje, né? Sendo que os pais deles tiveram que ralar muito para andar num carrão. Só que a geração Y recebeu tudo de mão beijada dos pais, recebeu toda essa oportunidade de mão beijada e acha que tudo tem que acontecer aqui, agora, no meu tempo, na minha hora, do jeito que eu quero. Essa é a geração Y. E depois da geração Y vem a geração Z. É uma geração ali que na idade dos anos 2000, ok? E essa geração é uma geração que ela é caracterizada, sim, por vaidade, uma geração muito vaidosa e uma geração completamente antissocial, exatamente por causa das redes sociais, da internet. A geração Z é uma geração difícil de relacionamento, porque para elas o virtual se tornou o real. Elas passam mais tempo nas suas redes sociais do que com seus pais dentro de casa e por conta disso se tornou uma geração extremamente individualista. E eu me lembro, no ano de 2016, um líder, um pastor de uma igreja virou e falou: Alex, você pode pregar para os pré-adolescentes da minha igreja? Aí eu, qual é a faixa etária? Entre 9 e 12 anos. Aí eu, beleza, eu vou pregar. E é interessante porque eu já tinha pregado em congresso, acampamento de adolescentes, jovens. E sempre eu falei, poxa, foi muito bom, o feedback sempre foi muito positivo. Mas eu tive uma experiência incrível. Porque eu fui falar com os pré-adolescentes, gente, eu falava, parece que eles não me entendiam.
Parece que eu falava, eu tentava chamar a atenção deles. E aqui, as minhas estratégias para chamar a atenção dos adolescentes de acampamento, com aquela geração, já não dava mais certo. E eu lembro que eu acabei, chamei o pastor e falei: meu, eu não estou conseguindo acessar essa geração Z. Eu não consigo falar com eles. Parece que eu falo, eles ficam me olhando como se não houvesse nenhuma conexão. E ali então eu já falei: meu Deus, o que, que vai acontecer agora? Eu preciso acessar essa geração. E existe essa dificuldade. Não sei se você é pai de geração Z, se você tem parentes de geração Z, como é difícil acessar a geração Z, não é mesmo? E agora a gente pode ver que existe uma próxima geração. Muitos chamam de geração alfa, mas algumas pessoas falam que é a geração Covid, geração C, geração Covid. Então a gente tem que ficar alerta com as próximas gerações. E por quê? Porque cada vez mais vai ficar mais difícil nós nos comunicarmos com as próximas gerações. Eu queria fazer alguns diagnósticos. Com esses diagnósticos que eu vou fazer, eu não estou falando que as gerações anteriores, baby boomers, X, Y, são melhores do que as próximas gerações. Cada uma possui desafios e contextos diferentes. Mas existe uma coisa que começou na geração Y, na minha geração. Essa busca pelo prazer, pelo imediatismo, esse individualismo, essa vaidade da geração Z, esse antissocialismo, né, que eu quero dizer, esse relacionamento antissocial, essa vida de internet, de redes sociais, fez as pessoas se afastarem. E o que está acontecendo é que as gerações atuais, essas gerações mais novas, elas acreditam que são o protagonista de tudo. Elas acreditam que o mundo gira ao redor delas, porque foi assim que elas foram criadas. Veja, diferentemente da educação da geração X para a geração Y, os pais estavam no trabalho. Eles não tinham tantos mimos, entende? Entretanto, a geração Y começou a mimar seus filhos. Tudo girava em torno dos filhos. Ai, tudo é meu filho, cuti-cuti. Ai, preciso cuidar dele. O filho caiu, ai, chorava. Ai, meu Deus, o que está acontecendo, né? Então, e essas crianças começaram a acreditar que eram protagonistas. As novas gerações, elas ouviram pouquíssimo a palavra não. E são gerações que têm expectativas muito altas sobre si mesmos. Sabe, os pais não têm mais coragem de fazer uma crítica. Tudo, filho, você é lindo, você é demais, você é incrível, né? Tudo que o filho faz, você é o melhor, nossa, filho, como você é talentoso. Ele rabiscou uma coisa, ficou tudo torto. Nossa, filho, que coisa mais linda do mundo. Entende? A gente, sem perceber, as gerações antigas estão fazendo com que as novas gerações achem que são mais do que elas realmente são. E as redes sociais vieram para exatamente atrapalhar demais isso. Por quê? Porque as pessoas pegam uma foto nas redes sociais, as gerações pegam e falam: nossa, que vida incrível ele tem. Que vida incrível. E eu tenho um exemplo para te dar. Eu me lembro de uma foto em que a gente postou das nossas filhas e foi uma luta tirar aquela foto, né? Então você pega as filhas, aí fala: eu preciso fazer uma foto bonita, elas estão arrumadinhas. Só que naquele dia, exatamente naquele dia, as meninas não estavam felizes, contentes, sorrindo à toa. Elas estavam chateadas, estavam bravas, estavam catarrentas. Então a gente vai tirar foto, e é brava pra lá, e de repente cai uma meleca pra cá, de repente uma começa a chorar, a outra começa a chorar, e você fala: meu Deus, eu não sei o quê, mas de repente, do nada, um milagre aconteceu, você tirou uma foto e as duas saíram sorrindo naquela foto, porque tinha um monte de palhaço atrás fazendo né? Sorri, 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 aqui, 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 aqui. Aí elas foram tirar um sorriso. Depois daquela foto, elas continuaram a brigar e tal, e pega, e não sei o que, e catarro pra lá, catarro pra cá, e briga pra lá, e sujeira. Mas o que a gente faz? A gente pega aquela foto, não é mesmo? Que elas saíram sorrindo naquele segundo e posta nas redes sociais. E escreve o quê? Filhas, vocês são a alegria do papai e da mamãe. Aí as pessoas vão ver as redes sociais e falam o quê? Estão lá mexendo na timeline e... ai, que família linda, olha, que perfeição. Não é mesmo? Gente, isso é fake news.
As pessoas não sabem a luta que foi, a luta que existiu, a guerra que existiu por trás de uma foto. O que eu estou querendo dizer? Essa geração das redes sociais vivem debaixo de expectativas extremamente altas e por causa disso vivem frustradas, vivem decepcionadas, vivem apenas no individualismo, não conseguem interagir com o coletivo, com as pessoas, não conseguem se relacionar. E é por isso que essa geração foi diagnosticada como a geração mais infeliz de todos os tempos. Isso não sou eu que estou falando. Se você olhar, se você pesquisar, dá um Google aí, você vai descobrir que as novas gerações são consideradas as gerações mais infelizes de todos os tempos. E isso porque existe essa luta pelo prazer, essa expectativa muito alta pela felicidade. As expectativas sobre elas mesmas são muito altas. E existe um mito chamado mito de Narciso, não sei se você já ouviu. Segundo esse mito, Narciso era tão belo e tão vaidoso que após desprezar inúmeras pretendentes, acabou se apaixonando pelo próprio reflexo em uma água. E por causa disso, ele morreu de fome e sede olhando o seu reflexo na água. Esse é o mito de Narciso. Essa história mostra uma vaidade tão grande, um egocentrismo tão grande, que Narciso morreu. É isso que a gente fala sobre síndrome de narcismo. É isso que a gente quer dizer sobre narcisismo. São pessoas que se acham boas e belas demais, ao ponto de merecerem tudo que acontece. Não sabem lidar com frustrações porque eu não merecia passar por isso ou por aquilo, não é mesmo? Isso é o que se chama de síndrome de narcismo. Só que existe um mito de narcismo contemporâneo. São pessoas que vivem fora da realidade, vivem no mundo da fake news, vivem nesse dilema das redes sociais. Aliás, ao falar dilema das redes sociais, a Netflix lançou um documentário falando sobre o dilema das redes sociais. Veja esse documentário e você vai descobrir que existem perigos terríveis quando se trata de redes sociais. E os próprios dominadores e criadores das redes sociais no mundo, Instagram, Facebook, não permitem que os filhos se envolvam com redes sociais, porque sabem dos perigos que causam em uma pessoa. Olha só o que eu estou querendo dizer. Existem revistas que falam a epidemia narcisista, estamos vivendo uma epidemia no mundo. O mundo agora é narcisista, as novas gerações são narcisistas. A revista New York diz que vivemos na década do eu. Tudo é sobre mim. E a revista Time fala que vivemos a geração do eu, a geração da selfie, a geração que é egocêntrica, acha que tudo é ao seu respeito e que o mundo gira em torno de si mesmo. A revista Época lançou um livro lançou uma publicação, foi capa da revista, um menininho, e o título era Eu Me Acho. Né? É uma geração com foco em si mesma e na realização pessoal. É uma geração que não quer mais pensar nos outros. Tudo é sobre ela, tudo gira em torno dela. Não aceitam críticas, não aceitam a infelicidade, e é por isso que o índice de suicídio entre as novas gerações está aumentando. Por quê? Porque elas ouviram a vida inteira: você nasceu para ser feliz. Isso que os pais falaram. Tudo que eu mais quero é que você seja feliz. Quando elas descobriram que nós vivemos num mundo caótico e infeliz, o que elas fazem? Eu não sou desse mundo, eu preciso me matar. Aí elas veem as redes sociais, todo mundo feliz, só que não, porque é tudo fake. Não sabem o caos que foi para aquelas publicações, não sabem a quantidade de horas que as pessoas gastaram para tratar uma foto que seja. As pessoas tiram a própria vida. Nunca houve tanta depressão, nunca foi prescrito tanto remédio antidepressivo na história. Por quê? Por causa dessa síndrome narcisista em que nós estamos vivendo.
E interessante porque, conversando com uma diretora de marketing muito conceituada, de uma empresa fantástica aqui no Brasil, ela falou para mim: Alex, você precisa fazer parte do TikTok. E eu já sou péssimo com redes sociais. E eu, por quê? Eu não tenho que ter esse TikTok, não. Ela falou: se você tiver TikTok, você vai começar a entender um pouquinho mais o mundo em que nós vivemos, especialmente a cultura das novas gerações. Eles têm uma linguagem inacessível e você tem que buscar entender a linguagem deles. E eu fiz meu TikTok. Eu tenho 0 seguidores e eu sigo 4 pessoas, né? Então, quer me seguir? Vai lá no meu TikTok, ok? Mas a questão do TikTok é que poucos dias vendo o TikTok, essa pessoa me encaminha uma, uma adolescente em depressão, expondo sua depressão, expondo a sua tristeza, falando que não conseguiu sair da cama. E naquela publicação, quatro, tinha 460 mil curtidas. 1,7 milhões de pessoas viram aquelas publicações. E aquela menina que estava expondo a sua depressão no TikTok tinha 2,4 milhões de seguidores. Gente, nós precisamos nos conectar com a geração. Existe sim um problema geracional. Existe sim um problema de redes sociais. Existe sim um problema no mundo, mais profundo inclusive. Mas nós precisamos então saber o que a gente vai fazer para ganhar essas gerações, para não perder essas gerações. Porque essas gerações estão cada vez mais se desconectando da igreja. Eu acho sensacional uma frase que diz: organizações não são perpétuas. Por serem feitas de pessoas, eventualmente elas morrerão. A igreja sempre esteve e sempre estará a apenas uma geração de sua extinção. Você já viu igrejas fantásticas que parecem que estão minguando? Você já viu igrejas históricas que estão minguando? Sabe por quê? Porque a gente está perdendo as gerações. E essas gerações não estão apenas se desconectando de igreja, essas gerações estão se desconectando da cruz e do evangelho de Jesus. As pessoas não têm mais uma causa, essas gerações não têm mais uma causa. E é por isso que fica a pergunta: como então alcançar o coração do seu filho, do meu filho? O que devemos fazer diante desses desafios tão grandes? Alex, o que a gente faz? Talvez você esteja me ouvindo e concorde que existe um baita desafio ao se conectar com seu filho, não é mesmo? Talvez você consiga me dar ilustrações e exemplos muito melhores do que os meus, falando realmente é difícil se conectar com essa geração. E agora, o que a gente faz? E eu queria mostrar para vocês uma passagem da Bíblia que nos ensina como nos conectar com o nosso filho. E é por isso que eu amo a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia é atemporal. A Bíblia é supracultural. A Bíblia é atual para os dias de hoje. A Bíblia foi escrita há milhares de anos, nos ensina como nos conectarmos com essas gerações. E eu vou te falar o que você precisa fazer para se conectar com seu filho. Aí talvez você fale: nossa, Alex, que pretensão. Não, mas não é uma pretensão minha, porque eu não vou falar o que eu acho, eu vou falar o que a Bíblia diz. E você vai ver que a Bíblia, ela te dá lições incríveis para você se conectar com seu filho e para você alcançar o coração do seu filho, ok? Então, de antemão, eu queria te falar: para alcançarmos o coração dos nossos filhos, precisamos ensiná-los a amar a Deus. Para alcançar o coração dos nossos filhos, precisamos ensiná-los a amar a Deus. E de onde eu tirei isso? Dessa passagem que nós vamos ler hoje, Deuteronômio capítulo 6. Versículos 4 e 5 dizem assim: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Gente, o segredo, antes de mais nada, para nos conectarmos com os nossos filhos, é ensiná-los a amar a Deus.
ensiná-los a amar a Deus. Eles precisam saber o que é o verdadeiro amor. Eles precisam saber o que é o amor de Deus por elas. Sabe? Existem muito... Essa geração luta com problema de autoestima. Sabe como se resolve isso? Quando ela coloca o valor da identidade dela, da beleza dela, em outra coisa que não na aparência física. Quando um adolescente, quando um pré-adolescente descobre o amor de Deus, ele não liga tanto para a sua aparência. Ele começa a ver o seu valor não na sua aparência, mas no amor de Deus. O amor de Deus resolve tudo. Quando amamos a Deus, aprendemos a amar os outros. E a vida deixa de girar em torno de nós mesmos. Paramos de viver uma vida egocêntrica. Paramos de achar que a vida é sobre nós. E começamos a entender que a vida é sobre Ele. É tudo sobre Deus, sobre Cristo Jesus. Entende? Então ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. E olha o que diz o versículo 6. Eu vou falar então 4 coisas. Vou dar 4 lições sobre como ensinar os filhos a amar a Deus, ok? Vou falar 4 lições sobre como ensinar o seu filho a amar a Deus. E a primeira delas é: seja exemplo para o seu filho. Deuteronômio 6 diz: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Gente, não tem como. As crianças veem, as crianças imitam. Adolescentes veem, adolescentes imitam. Não adianta você falar para o seu filho: olha, pare de amar a si mesmo e comece a amar a Deus. Não. Ele precisa ver isso pelo seu exemplo. E é por isso que Deuteronômio diz: guarde sempre no seu coração as palavras que hoje eu lhes ordeno. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de você falar para o seu filho que ele deve amar a Deus acima de todas as coisas, você deve amar a Deus acima de todas as coisas. Entende? Antes de falar assim para o seu filho: olha, você deve amar a igreja, você deve amar a igreja. Antes de falar para o seu filho: você deve ler a Bíblia, você deve amar ler a Bíblia. Guarde essas palavras no seu coração. Guarde essa ordem no seu coração, pai. Guarde essa ordem no seu coração, mãe. Ame a Deus acima de todas as coisas. Existe algo que você ame mais a Deus? Jesus falou: aquele que ama seus pais, os seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. É esse tipo de amor que devemos ensinar para os nossos filhos. E tem uma coisa que eu repito com muita frequência, que eu tento ensinar isso para minha filha. Eu tento ensinar. E uma das coisas que eu falo para ela é assim: filha, quem é a gatinha do papai? Ela fala: a Elisa. Eu falo: quem é a gata do papai? Ela fala: a mamãe. Eu falo: quem é a paixão do papai? A minha filha diz: Jesus. Eu tento falar: filha, nós devemos amar as pessoas. Eu te amo. Mas eu olho para minha filha de 3 anos e falo para ela: mas existe alguém que eu amo mais do que você. Eu amo a Deus mais do que você. Eu quero que você se lembre, saiba disso, filha. Porque não adianta eu falar para ela que ela precisa amar a Deus acima de todas as coisas se eu não amo, porque nós ensinamos pelo exemplo. E Deuteronômio 6 fala: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou. Nós precisamos crer no Evangelho e guardar a palavra de Deus no nosso coração. Entende? Gente, a palavra de Deus, como eu mencionei, ela é supracultural. E nós precisamos amar a palavra de Deus. E sabe, tem muita gente que fala: não, eu não vou pregar o Evangelho para as gerações, eu não vou falar de Jesus para os meus filhos, porque é muito pesado. São doutrinas muito duras. Deixa eu te falar. Existe um livro chamado Igreja Essencial, que é um livro maravilhoso que fala sobre alcançar as próximas gerações. E ele diz assim: suavizar ou relativizar a Bíblia não é a resposta para alcançar uma geração mais jovem para Cristo. Eles não querem ser poupados das duras verdades espirituais. Nós precisamos ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Nós precisamos falar da Bíblia e amar a Bíblia para os nossos filhos. Nós cremos que a Bíblia é a verdade. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra, Deus, é a verdade. Jesus declarou que a Bíblia é a verdade.
A Bíblia ela é relevante para os nossos dias. A Bíblia ela é poderosa. O Evangelho é poder de Deus para os que estão sendo salvos. E a Bíblia é sobre Jesus. É assim que devemos ensinar os nossos filhos sobre a Bíblia. E que eu acho lindo nesse texto de Deuteronômio 6. Guarde essas palavras no seu coração. A Bíblia não deve estar apenas na nossa boca, nos nossos lábios, se não está no nosso coração. Não adianta nada eu ensinar isso para Elisa e falar, filha, quem é a paixão do papai? E ela falar, Jesus, se realmente isso não estiver queimando no meu coração. Essa palavra deve queimar no meu coração, o amor por Deus deve queimar na minha vida. Na minha vida. Primeira coisa, então, a gente ensina os nossos filhos a amarem a Deus pelo exemplo. E a segunda forma que nós ensinamos os nossos filhos a amar a Deus é através do relacionamento. Deuteronômio 6,7 diz: converse a respeito dessas palavras quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Entende? Nós devemos ensiná-los a amar a Deus em todo o tempo, vivendo, nos relacionando com eles. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus em quando a gente levanta, quando a gente deita. Nós precisamos, antes do almoço, falar de Jesus. Nós precisamos, quando vai para a escola, falar de Jesus. Tudo que a gente faz deve ser falando e ensinando sobre Cristo Jesus. É no dia a dia. Não adianta você ensinar formalmente os seus filhos. Vamos ter um momento em que a gente vai aprender a amar a Deus. Não. É no dia a dia, é no relacionamento. Você é o exemplo para o seu filho. Mas eu acredito que esse relacionamento é um relacionamento que mostra realmente uma intimidade. Mostra convivência. Tem pais que nem convivem com os filhos. Sendo que o versículo 7 diz, olha, quando você estiver em casa, quando estiver caminhando... Sabe, tem pais que eles saem cedo e voltam muito tarde e os filhos não têm relacionamento nenhum com o pai. E sabe, às vezes eu chego cansado em casa e quando eu lembro dessa passagem eu falo, eu preciso brincar com as minhas filhas. E às vezes a Elisa, a mais velha, ela de 3 anos, ela fica pulando no meu pescoço de um lado para o outro, eu estou exausto e tudo que eu quero é falar, filha, me deixa em paz, deixa eu ter um pouquinho de descanso. Mas eu me lembro, não, eu preciso brincar com ela. Inclusive, uma das formas que eu encontrei para brincar com a minha filha é na hora do banho. Porque na nossa rotina de dormir, a gente dá banho primeiro nas meninas e depois as leva para a cama. E uma coisa que eu percebi, cara, é um momento incrível. Eu tomo banho com a minha filha e a gente se diverte no banho, dá risadas, faz brincadeiras e vai tomando banho e brincando ao mesmo tempo. É um momento de muita risada. E na hora que deita na cama, ela tá sorrindo, feliz. E naquele momento que ela tá sorrindo e feliz, o que a gente faz? Filha, vamos ler a Bíblia e vamos orar. É o nosso momento. Eu já brinquei, eu já me relacionei com ela. Sabe, não adianta você querer ensinar o seu filho se você não tem relacionamento com ele. Do que adianta você falar alguma coisa para o seu filho se você não tem credibilidade? E crianças são assim, elas gostam de pessoas, admiram pessoas que são divertidas, alegres e brincam com elas. Ah, Alex, mas isso não faz parte do meu temperamento. Então faça alguma coisa. Se vira, mas se relacione com seus filhos. Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando em Atibaia como pastor de adolescentes e eu assumi o pastoreio de adolescentes e depois de 2 meses, aqueles adolescentes, eles estavam vibrando com Jesus, amando Jesus. Eles, sabe, uma coisa incrível Deus estava fazendo ali. E o pai de um dos adolescentes me procurou e falou assim, Alex, eu estou muito feliz com o que está acontecendo, mas eu também estou muito bravo. E eu falei, que foi? Você está feliz com o que? Ele, cara, eu estou feliz porque o meu filho, eu nunca vi o meu filho tão apaixonado pela palavra de Deus e por Jesus. Mas eu tô bravo com uma coisa. Eu tô indignado, para falar a verdade. Ele falou, eu falei durante 14 anos da minha vida um monte de coisa para ele. Você vem e fala em 2 meses e ele fala, é isso. Né? Aí ele fala, não, mas Aí ele falou, brincadeiras à parte, eu tô muito feliz. Mas é exatamente isso. O que eu fazia? Antes de falar para eles sobre a palavra de Deus, aqueles adolescentes, eu brincava com eles, eu me relacionava com eles eram meus amigos, sabe? E nessa questão das redes sociais, a gente tem que
se alertar. Existe um youtuber que diz, o Marcos Piangers, ele diz: a tecnologia conecta pessoas que estão longe, mas separa pessoas que estão próximas. Cuidado! Cuidado, porque às vezes o seu filho vive enfurnado em videogames, redes sociais, e vocês não estão tendo tempo de qualidade juntos. E vocês não estão se relacionando. Precisamos ter cuidado. Por isso, primeira coisa, para ensinarmos os filhos a amar a Deus acima de todas as coisas, primeiro, exemplo; segundo, relacionamento; e terceiro, persistência. No início do versículo 7, Deuteronômio diz: repita-as com frequência ao seu filho, repita essas palavras com frequência aos seus filhos. Gente, nós precisamos repetir. Como eu falei aqui, eu sou insistente. Pegue frases, fale constantemente. Todos os dias, quando eu vou levar minha filha na escola, eu falo para ela algumas coisas. E uma das coisas que eu falo é: para que você existe? E ela já responde: para a glória de Deus. Aí eu falo exatamente. E como que você vai mostrar a glória de Deus lá na sua escola? Falando de Jesus. Eu já estou ensinando isso. Olha, é sobre Jesus, filha. Não é sobre você. A vida é sobre Jesus. E eu não perco nenhuma oportunidade. Teve uma vez que eu peguei um Uber e eu fiquei 1 hora, era uma viagem longa, eu fiquei 1 hora dentro do Uber e a gente falou sobre o Evangelho. Ele se emocionou. A gente orou no final. E sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu estava 5 dias sem ver minha filha, porque eu estava em viagem, e eu peguei esse Uber exatamente para encontrá-la. E lá eu fui, dei um abraço nela e vibrando, eu falei: filha, você não sabe o que aconteceu. Eu falei de Jesus. O tio Fábio, que era o nome do Uber, o tio Fábio ouviu o Evangelho, ele se emocionou com o Evangelho. Filha, vamos orar pelo Fábio. Entende? Eu repito isso. Antes de dormir, eu falo: filha, você falou de Jesus para alguém? Quando eu pego minha filha na escola, você falou de Jesus para os seus amigos? Você amou e respeitou os seus professores? Você amou e respeitou as pessoas? Entende? Isso, eu e minha esposa, a gente constantemente ensina essas coisas para as nossas filhas. E é isso, é repetição. Precisamos repetir, repetir. Agora eu vou falar uma coisa aqui, que para mim uma das grandes oportunidades de repetição é durante a correção. E infelizmente isso tem sido perdido de vista. O humanismo tem entrado e falado: olha, você não pode dizer não para o seu filho, você não pode falar isso e aquilo. Deixa eu falar algumas coisas que a Bíblia fala sobre correção. Provérbios 13:24 diz: quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Provérbios 22:15. O coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará delas. Gente, nós precisamos corrigir os nossos filhos. E por que eu estou falando isso no meio desse tema persistência? Exemplo, relacionamento, persistência. Porque, gente, a criança ela tem várias fases. Tem fase que ela faz muita birra, tem fase que ela faz menos birra, tem fase que, entende? Gente, teve fases que a minha filha fazia birra o tempo inteiro. E como ela fazia birra o tempo inteiro, ela o tempo inteiro era corrigida, disciplinada. E nessa disciplina a gente fazia sempre isso com muito amor. Muito amor. A gente pegava ela e falava com ela, explicava sobre amá-la e explicava o Evangelho. A gente era persistente sobre o Evangelho. Gente, na hora da disciplina é uma hora fantástica para você falar sobre Jesus. Então, no nosso diálogo com a nossa filha durante a correção, na maioria das vezes era: filha, o que você fez é pecado. Quem teve que morrer na cruz por causa do pecado? Ela, Jesus. Exatamente. E o pecado tem, filha, ela, consequências. E qual é a consequência do pecado? Disciplina. E aí eu citava Hebreus para ela. O pai disciplina ela, o filho que ama. Eu falo: filha, eu te amo. Eu preciso te disciplinar porque eu te amo. Porque eu te amo. E o que acontecia nesses momentos é que a gente pregava o Evangelho.
pregava o evangelho, pregava o evangelho, pregava o evangelho. E hoje ela está absorvendo o evangelho, ela está entendendo o evangelho cada vez mais, sabe? Por causa dessa repetição, aproveite essa oportunidade de pregar o evangelho para os seus filhos durante a correção, sabe? E quarta e última coisa, criatividade. Primeiro exemplo, relacionamento, persistência e criatividade. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 8 e 9 dizem: amarrem-as as mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Gente, nós precisamos amar os nossos filhos, ensiná-los a amar a Deus. E nós precisamos ser criativos. Olha, o autor de Deuteronômio, ele escreveu: amarre-as nas mãos, prenda-as na testa, escreva nos batentes da porta, faça alguma coisa. Lembre, as crianças elas precisam ver, elas precisam visualizar, elas precisam ter algum memorial de lembrança. De que? Lembrar do quê? Não é o quanto você ama o seu filho, é o quanto você ama a Deus, não é o quanto ela precisa te amar, é o quanto ela precisa amar a Deus acima de todas as coisas. As crianças possuem uma linguagem diferente, por isso seja criativo. Me lembro de uma tentativa que eu tentei fazer, eu peguei uns salmos bem dramático, em que o salmista ele clama a Deus em choro. Eu virei e falei: filho, hoje a gente vai ler a Bíblia. Peguei a lanterna do celular, entramos debaixo do cobertor, tudo escuro, apontei a lanterna para mim, vamos ler esses salmos, sabe? As crianças precisam lembrar, elas precisam de coisas que vão fazer com que elas entendam aquilo, sabe? Você vai falar sobre pecado, você vai ensinar sobre pecado para os seus filhos, pegue algo bem fedorento e coloque dentro de casa. E aí ela vai cheirar aquilo e vai falar: nossa, pai, que fedor. Pois é, filha, isso é o pecado, porque o pecado fede. Por que o pecado fede? Porque o pecado é contra Deus, entende? Nós precisamos ser criativos na hora de ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, ok? Agora, nada disso, não adianta a criatividade, nada disso vai fazer sentido se não lembrarmos dos primeiros versículos de Deuteronômio 6. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Entende? Antes de falar para os seus filhos, nós precisamos amar essa palavra. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Você ama a Deus mais do que todas as coisas? Você ama a palavra de Deus? Será que os seus filhos podem dizer: o meu pai, a minha mãe amam a palavra de Deus? Será que o seu filho pode dizer: o meu pai ama a Deus acima de todas as coisas? Porque sobre educação de filhos, sobre transformação pelo Evangelho, você nunca vai conseguir ensinar os seus filhos enquanto isso não acontecer. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Eu e você não conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é impossível. Porque Romanos capítulo 3 diz que não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Nós não podemos amar a Deus. A palavra de Deus diz que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então deixa eu te falar uma coisa. Você quer conquistar o coração do seu filho? Você quer ganhar o seu coração do seu filho? Você quer ensinar o seu filho a amar a Deus? E você quer amar a Deus acima de todas as coisas? Você não consegue com as suas forças. Eu e você precisamos de Jesus. Eu falei sobre correção. E eu me lembro de uma vez que eu estava chateado comigo por causa de um pecado que eu havia cometido. E a Elisa fez uma birra muito feia. E ela magoou. E ela fez algo muito feio contra a minha esposa, contra a mãe dela. E a mãe dela falou: Alex, conversa com ela, por favor. Sabe? E aí eu fui conversar com a Elisa. Só que eu estava lembrando do meu pecado. Eu estava lembrando que Deus, apesar do meu pecado, Ele me amava.
e que, de acordo com o Salmo, Deus não me trata segundo os meus muitos pecados, porque Ele é rico em misericórdia e bondade. Naquele momento eu olhei para minha filha e falei: filha, você errou, né? Ela: sim, papai. O pecado tem consequências. Quem teve que morrer na cruz? Jesus. O pai disciplina o filho que ama. Mas eu olhei, peguei ela e falei: filha, o papai também precisa de Jesus. Porque o papai é pecador. Na hora ela regalou os olhos. Eu sou pecador e eu preciso de Jesus. E eu comecei a chorar. A minha filha ficou impressionada. Eu falei: filha, a nossa oração agora vai ser diferente. Nós dois vamos orar para que Cristo Jesus governe os nossos corações. Vamos orar? E eu fiz oração. E quando eu acabei de orar, ela: papai, do nada, eu também quero orar. E ela orou: Jesus, perdoa por causa dos meus pecados, porque eu desobedeci a mamãe. Em nome de Jesus, amém. Quando ela acabou de orar, ela correu para a mãe dela. Falou: perdão, perdão. Nós só vamos amar a Deus através de Jesus. É o Evangelho que nos restaura. Entenda, eu e você não conseguimos. Nós não somos pais incríveis. Nós temos deficiências e nós dependemos do Pai Celestial para educar os nossos filhos. Nós dependemos do Pai Celestial para amar os nossos filhos, mas acima de tudo, nós precisamos do Pai Celestial para amar o Pai Celestial. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E é quando esse amor de Jesus nos constrange que aprendemos então a amar a Deus. E por isso, para encerrar, eu queria propor 4 coisas. Faça alguma coisa. Você não pode ouvir essa mensagem e ficar da mesma forma. Então, primeira coisa, faça algo. Avalie seu relacionamento com Deus. Você acha que o seu filho deve imitá-lo? Você pode virar e falar: filho, me imita. Imita o meu amor por Jesus. Você tem coragem de falar isso para o seu filho? Eu quero que você seja assim como eu, filho. Porque se você não tem coragem, antes de consertar o seu filho, você precisa se consertar. Avalie, faça uma avaliação sincera. Você ama a Deus mais do que todas as coisas? Porque se você não ama, não adianta. O choque geracional vai acontecer. Segunda coisa, avalie seu relacionamento com seu filho e pense em como brincar mais com ele. Será que o seu relacionamento com seus filhos está ok? Será que seu filho pode dizer: cara, eu amo estar com meu pai? Ou é um saco estar com meu pai? Será que seu filho fala: meu pai é um pai presente? Ou ele só sabe falar: meu pai é um pai ausente? Avalie como está o seu relacionamento com seu filho. E se não está legal, conserte, faça alguma coisa. Faça algo, ok? Terceira coisa que eu queria propor. Planeje como será o ensino da palavra de Deus dentro da sua casa. Retorne o culto no lar, caso ele tenha sido perdido. Sabe? Você precisa de planejamento. Veja um dia da semana, veja se é de manhã, veja se é à tarde, veja se é à noite, mas precisa ter um momento sim formal. Tem um momento informal em todo o tempo, é quando levanta, quando acorda, quando caminha, quando vai para o trabalho, quando vai para a escola, mas tem que ter um tempo formal. Avalie isso, porque isso é precioso. As crianças vão entender: nossa, eles valorizam a Deus dentro da nossa casa. E quarta e última coisa, ame a Deus mais do que tudo e seja criativo. Você ama a Deus mais do que tudo? Essa é a pergunta que você deve responder. E se você não ama, faça algo. Faça alguma coisa. Entregue o seu coração a Jesus, porque você nunca vai amar a Deus acima de todas as coisas enquanto Jesus não governar o seu coração. Vamos orar? Deus, temos um grande desafio de educar os nossos filhos. Sabemos que
Existem vários desafios geracionais, existem vários desafios culturais, mas cremos, Deus, que a Tua palavra nos orienta sobre como educar os nossos filhos de uma maneira que Te agrada, que Te honra. E queremos pedir, Deus, acima de tudo, que a gente Te ame mais do que tudo, que Jesus Cristo seja a razão da nossa vida e que, consequentemente, os nossos filhos percebam esse amor nos nossos corações por Ti. Nós Te amamos, Deus, mas pedimos, queremos Te amar mais, queremos Te amar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe.